Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, canal 18.4. Está no ar mais uma edição do programa Câmara Entrevista, utilidade pública na sua TV Câmara, no canal 18.4. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o professor de História, historiador Isaías Pascoal, também filósofo. Ele está aqui hoje no nosso programa para falar do livro que ele escreveu aí pelo Instituto Federal, que é O Escravismo no Sul de Minas. Está aqui, deixa eu ver, Marquinhos, você consegue focar para a gente aqui o livro, para a gente mostrar, do professor Isaías Pascoal, que é O Escravismo no Sul de Minas, Apogeu e Crise, um livro do professor Isaías Pascoal. E o tema que a gente vai falar hoje aqui sobre o escravismo no sul de Minas. Professor Isaías, é um prazer receber aqui no programa Câmara Entrevista para falar de um tema histórico que fez parte da vida dos brasileiros aí por muitos anos, né? Lucas, agradeço muito o convite, sempre é uma satisfação estar aqui e hoje, mais que tudo, para falar sobre um assunto de extrema importância na história do Brasil e na história do sul de Minas, que é a escravidão, que talvez seja uma das coisas mais significativas e que mais tenham marcado a história do Brasil de uma maneira geral e do sul de Minas de maneira específica. Ô, Isaías, como é que surgiu a ideia de você estar criando, escrevendo o livro e fazendo a pesquisa nesse sentido da escravidão aqui no sul de Minas? Então, quando eu comecei essa pesquisa, que ela culminou com a minha tese de doutorado no ano de 2005, eram poucos os pesquisadores sobre a realidade sociológica e histórica aqui no sul de Minas. E eu aproveitei então para fazer diversas pesquisas, tanto no campo político quanto no campo social e econômico, e aí eu enveredei por esse caminho. E a minha tese de doutorado que eu apresentei na Unicamp é sobre esse assunto, e agora eu fiz uma pequena adaptação para colocar isso a serviço da comunidade, porque a gente fazer pesquisa, fazer dissertação de mestrado, de doutorado, mas para ficar trancado nas prateleiras, eu acho que não faz muito sentido. E aí eu acho que os artigos que eu escrevo e esse livro, eles botam à disposição de estudantes, de pessoas interessadas na cultura e de pesquisadores, alguns conhecimentos que podem ser utilizados para aprofundar pesquisas. Eu tenho visto isso, sabe, Lucas? Tenho visto ex-alunos meus em cursos superiores, em curso de ensino médio, que a partir de incentivos que a gente dá, acabam se dedicando a esse tipo de trabalho e aprofundando as pesquisas sobre os mais diversos assuntos. Mas esse assunto, inclusive, eu já vejo ex-alunos meus se dedicando com muito afinco e com muita competência, desbravando, conhecendo o que foi o escravismo aqui na nossa região. Pois é, aqui no livro você escreve por tópicos, como que é a narrativa das histórias aqui? Então, o livro ele é dividido em capítulos e eu faço primeiro uma contextualização da economia sul-mineira. Depois eu coloco a relação de trabalho que foi utilizada para manter esta economia. Eu mostro depois que por um determinado tempo, que foi mais ou menos até 1850, a escravidão, tanto no Brasil quanto aqui no sul de Minas, era um reduto impenetrável por quem tinha uma posição contrária a isso. Nós tivemos vários movimentos de rebeldia no Brasil todo e aqui no sul de Minas, mas em virtude desse contexto interno muito, muito fechado com a escravidão, que achava a escravidão uma coisa bastante natural, eles não tiveram sucesso. Mas, num outro capítulo, eu mostro que a partir de 1850, o Instituto da Escravidão começou a ficar moribundo, começou a desaparecer no mundo inteiro e teve um impacto muito grande no Brasil. E aí, nos capítulos finais, eu procuro mostrar acontecimentos que tiveram lugar aqui no sul de Minas, na justiça, envolvendo juízes, advogados, na imprensa. Eu li muitos jornais publicados aqui na região, que mostraram com muita clareza que a escravidão não tinha mais como sobreviver, até que a princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, acabou com a escravidão.
E eu digo que se ela não tivesse feito isso, a escravidão teria terminado por si própria, porque já não tinha mais condições para esse tipo de coisa. A partir de então, já é final do século XIX, nós temos uma nova realidade no Brasil. É um Brasil sem escravidão, um Brasil que vai ter que buscar outras formas de trabalho, seja o imigrante, ou seja, aproveitar o trabalhador nacional ou ex-escravo, e fazer uma divisão dele, transformá-lo em colono, dar trabalho de meia, de terça, que foi, na verdade, foi um novo tipo de trabalho que nós tivemos, tanto no Brasil quanto aqui no sul de Minas, a partir do fim da escravidão. E é claro, no finalzinho, na conclusão, dou algumas pinceladas para mostrar o quanto a escravidão marcou a nossa sociedade. A escravidão talvez seja a coisa que mais tenha marcado a nossa sociedade. Zé, vamos esmiuçar um pouco esse assunto. Eu queria saber o seguinte, na história do Brasil, da colonização do Brasil, sempre houve a escravidão, né? No início, os portugueses já começaram a escravizar os índios e isso foi passando-se depois para os negros. Quando que começou realmente a escravidão dos negros aqui no Brasil? Então, nos primeiros decênios da colonização, os portugueses tentaram escravizar os índios, mas a escravização dos índios esbarrou em diversos fatores. O mais importante deles foi a resistência da igreja, que tinha um projeto de evangelização da América, e evidentemente isso não poderia ser feito com a escravização do índio. Não dá para transformar um índio em cristão escravo, não tem como. Aliado a isso, havia o fato de que os portugueses, ao longo do século XV e do século XVI, eles estabeleceram diversas colônias, diversas feitorias ao longo da costa da África até as Índias. A gente deve lembrar aqui que os portugueses foram os primeiros a chegar até as Índias. Isso aconteceu em 1498. E na África, a partir de várias feitorias, de vários núcleos coloniais que os portugueses estabeleceram, os portugueses perceberam que era mais fácil traficar negros, trazê-los para cá e transformá-los aqui em escravo, porque aí, além de evitar a escravização do índio, que eles tentaram, a escravização do índio sempre foi uma tentação. Sempre tentaram fazer ele, né? Mas era mais problemática. Agora, a escravização do negro acabou se tornando mais fácil porque dentro da própria África havia guerras tribais, reinos, e os derrotados eram transformados lá na própria África em escravos e eles eram mandados para o litoral, nessas feitorias que os portugueses apenas tinham o trabalho de chegar e embarcar para o Brasil. E talvez, Lucas, o mais importante, o tráfico negreiro, ele se tornou muito, muito lucrativo. Tanto que não foi só Portugal que traficou negros da África para cá. Isso envolveu quase todos os países europeus. E o tráfico de negros, quando a gente olha o mapa da distribuição de negros aqui, ele vai dos Estados Unidos hoje até a Argentina, mas com muita concentração no Brasil. Era uma atividade muito lucrativa. Por que no Brasil houve essa concentração maior, Zé? Eu acho que é por causa primeiro, o Brasil, vamos dizer assim, tem uma grande extensão de terra e os portugueses perceberam que aqui era possível plantar coisas, plantar alguns produtos que tinham uma rentabilidade muito alta na Europa. Eu acho que a melhor demonstração disso é o açúcar. O Brasil nasceu, assim, na verdade mesmo, com a produção de açúcar, que tomou quase todo o litoral nordestino e algumas coisas aqui do litoral de São Paulo. Então, o açúcar se transformou numa mercadoria muito lucrativa para Portugal. Mas qual a mão de obra estava disponível para isso? Era muito difícil você pegar portugueses, trazê-los de lá para cá, porque Portugal era um reino que tinha menos de 3 milhões de pessoas. Como Portugal tinha um domínio bom sobre a África e o tráfico de escravos era um tráfico rentável, aí juntou tudo e o Brasil acabou se transformando na região mais importante da escravidão moderna. Bom, a gente vai continuar sobre esse assunto aqui, que é o escravismo no sul de Minas. Daqui a pouquinho a gente vai abordar um pouco mais aqui a nossa região, mas já depois do intervalo.
Conheça quem são os vereadores da legislatura 2017. Mesa diretora. Presidente, Adriano da Farmácia, Partido da República. Vice-presidente, Leandro Moraes, Partido Popular Socialista. Primeira secretária, professora Marileia, Partido da Social Democracia Brasileira. Segundo secretário, Bruno Dias, Partido da República. Segundo vice-presidente, Dr. Alindo da Mota Paz, Partido da Social Democracia Brasileira. Os demais vereadores são Adelson do Hospital, Partido da República. André Prado, Partido Verde. Campanha, Partido Republicano da Ordem Social. Dito Barbosa, Partido da Social Democracia Brasileira. Doutor Edson, Partido da Social Democracia Brasileira. Odair Quincote, Partido Popular Socialista. Oliveira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Rafael Aboláfio, Partido Verde. Rodrigo Modesto, Partido Trabalhista Brasileiro. Wilson Tadeu Lopes, Partido Verde. A flor dos campos, do Caiçara pra cá, vem desabrochando. O sol se deitou na estrada, secou toda a enxurrada, e o meu amor foi passando. Tristeza não tem fronteira, mas a dor é só passageira. Na terra que me viu nascer eu sigo cantando. E Pouso Alegre, o bom Jesus te acompanha. A catedral bate os sinos, tempo, riquezas, destino, desmesura tamanha. Música, notícia, entretenimento. Legislativa FM 96.7. Ok, continuando o programa Câmara Entrevista aqui pela TV Câmara Pouso Alegre, e no programa de hoje a gente está recebendo aqui o professor Isaías Pascoal, que está aqui, olha, lançando o seu livro Escravismo no Sul de Minas, Apogeu e Crise. É o livro do professor Isaías Pascoal, feito aqui com o apoio do Instituto Federal Sul de Minas, está aqui. Isaías, como que as pessoas podem fazer para adquirir o seu livro? Quem gosta de história, quer conhecer um pouco mais sobre o escravismo aqui na região? Olha, esse livro ele não tem objetivo comercial, então ele acabou de ser editado agora. Eu enviei para diversas instituições de ensino aqui de Pouso Alegre e da região, e daqui a alguns dias, algumas semanas, ele estará disponível em algumas livrarias aqui de Pouso Alegre. Isaías, a sua visão como professor, como educador, qual a importância da população que acompanha o programa, que está assistindo o programa, conhecer a história do escravismo do sul de Minas? O que isso vai servir para o aprendizado dela, para a vida dela?
Eu acho que primeiro, a abordagem que eu faço no livro é no sentido de mostrar assim como o escravismo no sul de Minas está ligado ao escravismo do Brasil em geral. Enquanto o escravismo no Brasil em geral se manteve uma instituição inexpugnável, aqui no sul de Minas foi a mesma coisa. No momento em que o escravismo começou a ruir nas regiões mais centrais do Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, ele começou a ruir aqui também. Eu acho, Lucas, que é importante a gente perceber que a história também acontece aqui no sul de Minas. Nos livros didáticos, a gente dá conta dos fatos, dos processos históricos que ocorreram nos lugares mais centrais. Então, dá a impressão que aqui a gente não existia, teve história, né? Não tinha. E várias vezes eu tenho conversado com você, tenho vindo aqui à TV Câmara, eu tenho mostrado que nós tivemos uma participação significativa na história. Quer dizer, o sul de Minas viveu essa história do século XVIII, XIX, né? Isso, perfeito. E no caso da escravidão, eu demonstro aí que a nossa região, no sul de Minas, no século XIX, foi uma região de grande força do escravismo, e o escravismo aqui perdurou até o final. Minas Gerais, no século XIX, se transformou na maior província escravista do Brasil. Enquanto em outras regiões o escravismo decaía, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas sobretudo em Minas Gerais, ela crescia. E o sul de Minas se envolveu nesse movimento. O escravismo aqui foi bastante forte e até às vésperas da assinatura da Lei Áurea, nós tínhamos escravos aqui, embora as pessoas percebendo, os donos de escravos, percebendo que a escravidão estava por um triz, muitos começaram a se antecipar, mas a gente ficou apegado à escravidão até o final. E eu acho interessante também a gente falar sobre isso, porque nós ligamos a escravidão a produtos tropicais com grande força exportadora, como é o açúcar, como é o café, o algodão, e aqui no sul de Minas não foi isso. A escravidão não esteve ligada aqui no sul de Minas à mineração. Quando a gente vai mais para as regiões centrais de Minas Gerais, Ouro Preto, Diamantina, que foram áreas de mineração, você vê claramente que a escravidão está ligada à atividade mineradora. Quando você pega, por exemplo, o café, que se desenvolveu no Rio de Janeiro, e mais tarde foi chegando aí aqui na região de Campinas e tudo mais, também esteve ligado à escravidão. No sul de Minas, não. No sul de Minas, a mineração foi muito rasa, muito superficial, e o café aqui só se desenvolveu no final do século XIX, a partir da década de 1880. Quer dizer, já no fim do Império, já no fim da Exatamente. E aí a gente tem o quê? A gente tem um sul de Minas especializado na produção de artigos voltados para o abastecimento interno, que é queijo, gado, porco, e outros que não estão ligados à alimentação, mas que eram de consumo interno. A nossa região foi uma grande exportadora então, pode dizer que de o sul de Minas, por exemplo. Foi assim, o responsável pela alimentação do restante do país. Eu não diria que foi assim, ele foi o responsável, mas com certeza foi uma área muito vocacionada para isso. O que dá para a gente entender perfeitamente, porque nós que somos aqui do sul de Minas, nós vemos a prodigalidade da natureza. Aqui, se os primeiros colonizadores tivessem chegado aqui, eles teriam dito também, aqui em se plantando tudo dá. Quer dizer, então, nós nos tornamos no século XIX grandes abastecedores nessas áreas que eu acabei de dizer. E aí, toda vez que você tem uma atividade lucrativa, comercial, é muito fácil você associá-la à escravidão. Nessas atividades a escravidão esteve presente. Então é muito legal a gente entender essa especificidade do sul de Minas e saber que a escravidão também esteve presente por aqui. Pois é, as pessoas devem ter curiosidade para saber como se baseavam os números de escravos aqui na região. Por exemplo, como que a pessoa saberia que o número de escravos varia, por exemplo, com o status da pessoa, se ela era rica, pobre, pobre tinha escravo, como que era isso no passado aqui no sul de Minas? Isso é uma coisa muito importante. Os dados
já bem confiáveis que nós temos sobre isso indicam que 2/3 da população de Minas Gerais, e aqui do sul de Minas também, não possuíam escravos. 2/3. Era uma população muito pobre. Essa população era constituída de pequenos camponeses, de pessoas que se instalavam nos arredores das grandes fazendas e viviam de maneira muito precária. Então, esse tipo de pessoa não tem condição de adquirir escravo, porque escravo era visto como um instrumento de trabalho. Assim como hoje a gente poupa um dinheirinho para comprar um instrumento de trabalho, no século XIX esse instrumento de trabalho era o escravo. Então, restava 1/3 da população de Minas Gerais e do sul de Minas que possuía escravo. Só que essa posse de escravo desse 1/3 era mais ou menos assim. E era documentado tudo? Tudo documentado. A gente tem isso bem consolidado. Isso é com certeza e isso é algo assim, muito estudado nas universidades e por todos os pesquisadores. Quer dizer, como se fosse um bem mesmo, um carro, uma casa, uma posse. Exatamente. Mas aí acontecia o seguinte, desse 1/3 que possuía escravo, a maior parte, mas a esmagadora maioria tinha uma posse pequena, de 1 escravo, 2 escravos, no máximo 3 escravos. Quando você encontrava famílias, por exemplo, que tinha 4, 5 escravos, era sinal que ela já tinha um nível econômico um pouco melhor. A grande posse de escravos, que acima de 20 escravos, já denotava uma condição social muito favorável para as pessoas. Então, em resumo, era assim, olha, a maior parte da população que tinha escravo era pequena posse, era 1 escravo, 2, no máximo 3 escravos. Agora, a parte da população que tinha um grande número de escravos, acima de 20, era muito pequena. Mas todos naturalizaram a escravidão. A escravidão ficou sendo vista como algo muito normal. É muito engraçado, interessante a gente notar isso, porque hoje nós estamos aqui em 2017, a escravidão, ela nos assusta, mas isso não acontecia no século XIX, e muito menos nos séculos anteriores, século XVII, século XVIII, século Era algo corriqueiro do dia a dia. Era corriqueiro. A palavra que melhor designa isso é a naturalização da escravidão. Então, porque o sistema escravista, ele não foi efêmero. Ele não foi assim criado agora para desaparecer amanhã. Ele durou mais de 300 anos. Ele começou em meados do século XVI, lá por volta de 1550, quando os primeiros negros começaram a chegar aqui, e ele se estendeu até o final do século XIX. Então, a gente nota a longevidade do sistema escravista. Por isso se tornou muito natural possuir escravos. Era uma coisa normal, corriqueira. Tanto que os que eram proprietários de escravo, eles diziam que a luta para acabar com a escravidão era uma interferência no direito de propriedade deles. Quer dizer, eles resistiram até o final. Só quando eles perceberam que não tinha mais condição de manter a escravidão é que eles começaram a ver outras alternativas. Eu digo, inclusive, Lucas, que uma das maiores chateações que a classe proprietária de escravo teve em relação ao imperador brasileiro e a sua filha, a princesa Isabel, que acabou assinando a Lei Áurea, esteve justamente nisso. Todo mundo sabia que a escravidão não ia durar muito tempo mais, porque no mundo ela já tinha sumido, porque na Europa os países mais avançados, como Inglaterra, França, lutaram primeiro para acabar com o tráfico e depois para acabar com a escravidão. Quer dizer, então, o Brasil foi ficando muito isolado. A escravidão foi sendo percebida como uma instituição muito retrógrada, desumana, anticristã. Quer dizer, então, quem era dono do escravo sabia que não tinha mais como ficar com ela por muito tempo. Mas eles queriam que a abolição da escravidão fosse de maneira lenta, para dar tempo deles se prepararem, porque eles achavam assim, olha, se acabar com a escravidão vai ser o fim do Brasil. O Brasil é um país agrário, quem vai trabalhar? O imigrante é muito caro, é muito complicado você trazer para cá.
o trabalhador brasileiro nacional era visto como um trabalhador preguiçoso, indisciplinado, inadaptado ao trabalho. Então, acaba com a escravidão, vai ser o fim, é o apocalipse. Então, eles queriam tempo e queriam, sobretudo, que o fim da escravidão significasse a indenização. Acaba com a escravidão, mas o Estado indeniza quem tem a posse de escravos. Por isso, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, sem indenização, e a Lei Áurea acabou com a escravidão de 700 mil escravos no Brasil, eles ficaram muito chateados. E o resultado disso a gente vê no ano seguinte, em 1889, porque é uma coisa muito interessante. A escravidão terminou em 13 de maio de 1888. Um ano e pouco depois, 15 de novembro de 1889, aconteceu a proclamação da República. A família imperial foi destituída do poder, e uma das razões, não é a única, mas uma das razões foi que a monarquia perdeu um baluarte seguro que ela tinha. Quer dizer, enquanto ela tinha a escravidão, tinha o apoio dos grandes fazendeiros, eles apoiavam a monarquia. Exato. E eles ficaram bastante chateados com isso. Isso demonstra, então, o quanto foi difícil extinguir a escravidão no Brasil. E aqui no sul de Minas não foi diferente. No finalzinho, nós tivemos algumas antecipações. Então, nós temos, por exemplo, aqui mesmo em Pouso Alegre, a abertura do livro de ouro que nós temos aqui no Museu Municipal, de pessoas que libertavam seus escravos, quermesses para arrumar dinheiro para a libertação de escravos. Tinha isso aqui? Tinha. Todas as regiões escravistas tiveram isso. Eu tenho um documento de Camanducaia, uma cidade próxima aqui de nós, em que em 1887 foi aberto também um livro de ouro lá com esse objetivo. A cidade de Itajubá, no mês de março de 1888, 2 meses antes da abolição da escravidão, aboliu a escravidão lá primeiro que tudo. Inclusive, Itajubá foi louvada em todo o Brasil como a cidade-luz, a cidade que, a partir de março de 1888, não tinha escravidão. Mas isso é como aos 45, aos 45 minutos já estava quase na prorrogação já, né? Exatamente. Se deixasse, nós chegaríamos com a escravidão até o século XX. Porque antes da Lei Áurea, nós tivemos algumas leis abolicionistas e uma delas foi a Lei do Ventre Livre. Quando essa lei foi aprovada no dia 28 de setembro de 1871. Houve uma discussão imensa no Brasil sobre isso. O parlamento brasileiro se agitou muito em torno dessa questão. Os proprietários de escravos, eles não queriam que a lei fosse aprovada, porque para eles o ventre da mulher era também uma propriedade, ou seja, o filho da escrava era também escravo. Então, quando o Estado faz a lei para abolir a escravidão do filho da escrava, os senhores proprietários, eles ficaram muito irritados com isto. Mas é interessante, Lucas, que eles lutaram para que a lei não fosse aprovada. Mas depois que a lei foi aprovada, eles se tornaram os principais defensores dela, porque para eles era a última palavra em termos de ação para acabar com a escravidão. Porque a Lei do Ventre Livre diz assim, a partir do dia 28 de setembro de 1871, o filho da escrava não será mais escravo. Se dependesse da classe proprietária, a escravidão terminaria naturalmente, no dia em que morresse o último escravo. Aí vamos supor, alguém que nasceu no dia 27 de setembro de 1871 é escravo. Se ele durasse 60 anos, ele morreria lá por volta de 1931. E aí nós terminaríamos a escravidão. Essa era a mentalidade da nossa elite. E ela só cedeu quando ela não teve mais condições, quando ela não viu mais alternativa. O apego do Brasil inteiro à escravidão é uma coisa que marcou profundamente a nossa sociedade. E a escravidão já tentou, Dom Pedro I já tentou acabar com a escravidão quando ele assumiu o Império, né? No início do Império. O Dom Pedro, ele tinha uma percepção, o Dom Pedro I, ele tinha uma percepção que a escravidão no Brasil era uma chaga, era um câncer na sociedade brasileira. Mas ele sabia também, Lucas, que não tinha como lutar contra isto em meio a um Brasil e a um grupo de aristocratas brasileiros, proprietários de terra, fazendeiros,
que viam na escravidão uma coisa necessária e fundamental. Então, essa convicção do Dom Pedro que a escravidão é um mal ficou com ele, é pessoal. Na verdade, ele não levantou uma palha para isso. A única pessoa que foi capaz de fazer um projeto, de propor isso na Câmara, primeiro para acabar com o tráfico de escravos e depois, gradualmente, acabar com a própria escravidão, foi José Bonifácio. José Bonifácio, nós sabemos, é uma pessoa de significativa importância na história do Brasil, foi o braço direito de Dom Pedro, é considerado patriarca da independência do Brasil, mas o José Bonifácio, ele é um europeu. A maior parte da vida dele passou na Europa, estudou na Europa, foi ministro da monarquia portuguesa lá na Europa. É um sujeito muito interessante. Veio junto com a família real, né, em 1808, né? Não, ele veio só ele veio para cá em 1819. Já quase, ele veio aposentado para descansar. Só que ele chegou aqui e em 1820 aconteceu a Revolução do Porto e o Brasil começou a se agitar pela independência e o Dom Pedro, percebendo a inteligência política dele, o convidou para ser ministro do Império. E ele foi super importante nesse processo de independência. O Dom Pedro tinha uma confiança muito grande nele. Eles brigaram depois, mas o Dom Pedro tinha importância, via a importância do José Bonifácio. Pois bem, em 1823, esse José Bonifácio apresentou um projeto para extinguir a escravidão, o tráfico de escravos e para acabar com a escravidão no Brasil de maneira muito lenta. Ninguém deu ouvidos a ele. É pregar no deserto. Então são muito poucas as pessoas que tiveram essa clareza. O Dom Pedro II, por exemplo, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, pessoalmente, ele era contra a escravidão. Ele chegou, em meados da década de 1860, ele chegou a acabar com o trabalho escravo lá no Paço, no Rio de Janeiro, lá no palácio dele. Não tinha escravos. Mas o Dom Pedro, ele era muito indeciso e ele foi criticado externamente e internamente por ter feito muito pouco uso do seu poder para tornar mais rápida a abolição da escravidão. Quer dizer, um dos grandes nomes do abolicionismo brasileiro é o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco era um homem branco, filho de político importante, filho de um aristocrata importante lá do Nordeste, mas que na mocidade se rebelou contra a tradição do pai e se transformou num dos maiores líderes do abolicionismo brasileiro. O Joaquim Nabuco faz essa crítica a Dom Pedro II. Quer dizer, ele é um imperador, ele tem muito poder, ele é contra a escravidão, mas na prática ele atuou muito pouco para acabar com isso. Na verdade, Lucas, eu entendo assim, olha, tanto no Brasil inteiro como aqui no sul de Minas, o avanço das cidades, a urbanização, a intensificação do comércio, a difusão das ideias liberais e a participação de advogados, de juízes, de jornalistas, de estudantes. E chegou num determinado momento, na década de 1880, de pessoas simples do povo, todo esse pessoal constituiu um caudal, uma força para acabar com a escravidão. A gente nota isso na imprensa, por exemplo. A imprensa começa a noticiar a luta pelo fim da escravidão, os juízes começam a dar ganho de causa para escravos. E chegou num ponto que até o Exército Brasileiro, isso aconteceu em 1887, o Exército Brasileiro se recusou a cumprir a tarefa de capitão de mato. Que era isso, o negro fugia, no passado tinha um capitão do mato, no século XIX o Exército corria atrás do negro para recapturá-lo. E aí o Exército não quis mais cumprir essa função em 1887. E aí aconteceu uma coisa que foi fatal para a escravidão. A rebelião atingiu as senzalas. Fugas, a partir de 87, as fugas se tornaram muito comuns. Quilombos foram formados em vários lugares. Nós não tivemos quilombos aqui em Pouso Alegre, mas nós tivemos quilombo em Machado, em Muzambinho, nas proximidades de Itajubá. Ou seja, era impossível conter os escravos, a sua fuga, a sua rebelião.
e pessoas abolicionistas mais radicais organizavam fugas de negros. Todo mundo que está me ouvindo deve conhecer, ou se não sabe, vai conhecer agora um sujeito branco, um juiz de direito radical, na época, chamado Antônio Bento. Ele se transformou num líder de fugas de negro. E aqui no sul de Minas nós tivemos um abolicionista chamado Américo Luz, que organizava também fuga de negros para a cidade de Santos. A cidade de Santos, no litoral paulista, se transformou numa cidade livre, uma cidade que recebia negros, escravos foragidos, e ali não tinha o que fazer. Então, nesse momento, fica bastante claro que a escravidão não tem mais chance, não tem mais futuro. E é nesse momento, então, que alguns fazendeiros, alguns proprietários de escravos começam a perceber que é melhor encontrar uma saída. A saída que eles vão encontrar é fazer um acordo com os escravos, propondo a eles um tempo de serviço, tipo 6 meses, 1 ano, e a partir desse tempo cumprido, o escravo ele é libertado. E foi isso que aconteceu na grande maioria. E isso foi uma coisa muito utilizada. Talvez a pessoa mais significativa para isso tenha sido um grande nome da história de São Paulo, família Prado. Em São Paulo, é um fazendeiro riquíssimo e ficou apegado à escravidão até 1887, e aí, diante da inviabilidade, ele acabou tomando essa ação. Inclusive, Lucas, na capa do livro tem uma flor, e ela é muito significativa disso que eu estou falando. Essa flor é a camélia. A camélia, ela se transformou no grande símbolo dos abolicionistas brasileiros. A partir de 86, 87, quem era abolicionista lá no Rio de Janeiro carregavam essa florzinha no bolso, em algum lugar visível. Era sinal que ele era abolicionista. E essa flor, ela se transformou nesse símbolo porque ela era cultivada no Quilombo, no Rio de Janeiro, no Leblon. Quilombo, olha que coisa, do Leblon, né? Quem conhece o Rio de Janeiro, está ali, a área nobre. Ali teve um quilombo e os escravos que estavam ali cultivavam várias coisas, entre elas essa flor, para comercialização, e ela acabou então se transformando no símbolo, e é por isso que eu coloquei a flor aí na capa. Porque se houve uma época em que o escravismo brasileiro e sul-mineiro era inexpugnável, foi até 1850, 1860, e eu acho que aqui no sul de Minas chegou até 1870, houve um momento, a partir de 1870, em que a escravidão começou a se tornar uma instituição muito arcaica, fragilizada por todos os lados e inviável. Foi aí que ela caiu. Bom, então hoje vocês tiveram uma aula de história aqui com o professor Isaías Pascoal, que está aqui com o seu livro Escravismo no Sul de Minas, Apogeu e Crise. Um pouco dessa história aqui hoje narrada, contada aqui para vocês, telespectadores. Isaías, quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação, e que venha mais vezes contar um pouco da história do Sul de Minas, que é muito prazeroso. Eu que agradeço, Lucas. Você sabe que é sempre uma satisfação muito grande estar aqui falando dessas coisas que marcaram tanto a nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Isaías. Agradeço também a sua audiência. Até o nosso próximo Câmara Entrevista.